Bom dia, turma. Tudo bem? Como que vai vocês? Aqui quem vos fala é o professor Falcon, professor da disciplina de Geografia, certo? A gente vai dar início hoje à nossa primeira aula. Lembrando que semana passada eu já passei uma atividade relativa a um vídeo sobre as queimadas no Pantanal. Então, quem fez essa atividade, alguns poucos alunos me mandaram para o meu WhatsApp. Quem não mandou ainda, por favor, tem até no máximo semana que vem para mandar, certo? Só mande por e-mail caso você vá digitar as respostas no computador. Se você tiver computador e quiser fazer, digitalizar, aí você responde e manda para o meu e-mail. Caso você vá fazer no caderno, você tira a foto e manda pelo WhatsApp mesmo, que tem lá no grupo da turma. Tudo bem? Então, para a aula não ficar muito longa, para o vídeo não ficar muito longo, até porque é um vídeo que só tem a minha voz e a apresentação da aula, vou tentar ser um pouco mais rápido aqui e breve. Peço a vocês que coloquem fone de ouvido no celular ou no computador, seja lá onde você está escutando essa aula, para que você possa escutar melhor a minha voz, certo? E após essa aula, vá responder as questões que vão ser disponibilizadas lá no espaço virtual lá que a prefeitura coloca as atividades. Tudo bem? Então vamos começar, gente. A geografia do oitavo ano, a gente vai aprender algumas noções do espaço geográfico mundial. Então, o primeiro tema se inicia pela a lógica do capitalismo e o espaço mundial, né? Lembrando que a geografia é a ciência que estuda a construção do espaço geográfico, que é esse espaço feito pelos homens a partir do trabalho, das relações sociais entre os homens no meio ambiente. E essa palavra, capitalismo, vocês já ouviram falar sobre ela? O que é que ela significa? Fora da escola, em algum filme, novela, música, em algum jornal, vocês já viram alguém falar sobre capitalismo? O que é que significa isso? Se sim, reflitam aí um pouco e tentem descobrir o que é que significa. Vamos dar início. Bem, pessoal, essa foto aqui, na verdade, é uma imagem da internet, eu peguei para ilustrar, para servir como reflexão. Observem essa imagem aí por alguns segundos. Então, o que é que vocês acham que essa imagem ela representa? Eu não vou falar. Eu vou deixar a interpretação livre para que vocês pensem em casa e na próxima aula vocês respondam na atividade, tá? Mas basicamente eu coloquei para que possa surgir alguma dúvida na cabeça de vocês. Você sabe o que é o capitalismo? Fica essa pergunta aí para você responder. Você já ouviu falar a respeito dessa palavra? Vamos aqui para a próxima. Aqui a próxima figura, turma, a gente tem uma charge, eu peguei uma charge da internet, que é um quadrinho, né? A gente tem como se fosse o planeta Terra aqui numa consulta médica. Olha só. Ele chega para o médico doente e aí o médico vai fazer um exame e ele vai dizer assim: seu problema é capitalismo. Aí ele olha lá o resultado do exame e vê lá que o pulmão da Terra só tem o símbolo do dinheiro. Olha só, pessoal, que interessante. O que é que isso tem a ver com o capitalismo? Hein? O que é que vocês acham que tem a ver com o capitalismo? Pensem um pouco aí. Então, turma, a primeira ideia quando a gente fala da palavra capitalismo que vem à nossa cabeça é dinheiro. Ou, em outras palavras, capital. Ok? Dinheiro também pode ser entendido como capital.
Turma, o capitalismo, ele é a forma social que a gente vive há mais ou menos há mais de 500 anos já na história, tá certo? Antes do capitalismo era uma forma de organização diferente, chamada feudalismo. Ou seja, ela marcava um período da sociedade chamado Idade Média. Isso aí vocês devem ter estudado lá nas aulas de história, ok? Depois da Idade Média, lá para o final de 1500, 1400 por aí, século XIV, a gente já começa a ter um início de uma idade que a gente vai chamar de a Idade Moderna. E muita coisa acontece no mundo em termos de revoluções tecnológicas, científicas, filosóficas e até religiosas. Isso tudo faz com que as pessoas mudem as ideias, as concepções de mundo, as formas de pensar e também as formas de produzir. Em resumo, pessoal, o capitalismo ele é a forma que a nossa sociedade hoje produz as coisas, ou seja, produz as mercadorias, tá? Então, porque tem gente que diz assim, professor, o capitalismo é aquilo que gera pobreza e desigualdade no mundo. Pode ser, porém é importante a gente reconhecer uma coisa. Muitas das misérias sociais elas já existiam antes do capitalismo, como por exemplo a escravidão. A escravidão, a desigualdade social, a opressão do Estado, ela é anterior ao capitalismo. Ela existia na antiguidade e ela existia também na Idade Média. O capitalismo ele traz uma inovação, que é o quê? Ele elimina essas formas de vida? Não. O capitalismo se inicia com a escravidão ainda acontecendo no mundo. O que o capitalismo faz acontecer é que ele potencializa a capacidade do homem de produzir mais recursos e mais materiais. Ou seja, o homem passa a produzir mais mercadorias. Então, vamos passar aqui para uma característica importante para a nossa aula de geografia hoje. Isso aqui é o principal que vocês têm que aprender, tá? O surgimento do sistema capitalista, ele está associado, turma, entre outras coisas, ao surgimento do Estado Nacional. Decorem essa palavra. Ou, traduzindo para uma forma mais fácil de se compreender, o surgimento do capitalismo meio que coincide com o surgimento das primeiras nações modernas. Logo, ele iniciou-se ali por volta do século XV e era bem diferente do capitalismo que temos nos dias de hoje. Então, pessoal, esse capitalismo que a gente vive hoje ele é bem diferente de 500 anos atrás, lógico, não é a mesma coisa. E ele surgiu mais ou menos na mesma época em que surgiram os primeiros países no mundo. Por isso que está aí destacada a palavra Estado Nacional. Estado Nacional é a mesma coisa que país, tá? Por exemplo, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Brasil, Estados Unidos, são todos estados nacionais, são nações. E o capitalismo foi surgindo na medida em que esses estados iam se consolidando como nações no mundo. Porém, os primeiros estados a surgirem no mundo não foram o Brasil, não foram os Estados Unidos, não. Foram o quê? Foram os estados nacionais europeus, principalmente Espanha, Portugal, Holanda, a Inglaterra, França, porque antes, turma, todos esses países que eu acabei de citar para vocês, eles eram o quê? Eles eram reinos, eles não eram estados nacionais, nações, eles eram reinos, que eram uma unidade de vários feudos, controlados o quê? Pela figura do rei e também obedeciam ao Papa, certo? Com o passar dos anos, das décadas, foi necessário que
as pessoas começassem a organizar uma língua em comum, uma moeda em comum e um território em comum para que as negociações, as trocas comerciais fossem facilitadas. Por isso que foram surgindo os primeiros países. É por isso que lá em Portugal tem um território, uma fronteira e todo mundo fala a mesma língua e tem lá uma lei para todo mundo. Na Espanha aconteceu a mesma coisa. Aí na Inglaterra aconteceu a mesma coisa. E aí esses estados iam surgindo, né? Lá em 1400 e tanto, 1300 e tanto, alguns. E aí eles, como surgiram primeiro, eles já organizaram-se para conquistar novas terras de outros continentes. Então foram também os primeiros estados que navegaram para outros mares e para outros continentes, conquistando assim novos povos, tá certo? O que a gente conheceu depois como colonialismo. Gente, o que é o estado, né? O estado, esse estado aqui, pessoal, não é o estado Ceará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, São Paulo. Não é desse estado que eu estou falando. Eu estou falando aqui do estado que é a mesma coisa que governo, é a mesma coisa que país, tá? Não vamos confundir. Então, ó, leiam aqui comigo. Estado é a forma organizada e concentrada de um poder político sobre um território físico,